Começa agora o programa Papo em Dia, produzido pela Câmara Municipal de Campo Grande. O objetivo desta edição é falar sobre a importância de doar sangue com frequência. Para este bate-papo, convidamos a Marina Torres, que é coordenadora da Rede Hemosul de Mato Grosso do Sul, e a Glauciane Nolasco, que é coordenadora dos serviços ambulatoriais da Santa Casa de Campo Grande. Obrigada pela participação de vocês hoje aqui, de falar de um tema importante para a sociedade, que é a doação de sangue. E eu começo com você, Marina. Quais são os requisitos, para ser um doador de sangue? Então, para ser um doador de sangue, principalmente estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade. Lembrando que o menor de idade ele tem que vir acompanhado do pai, o responsável legal, e a primeira doação ele deve fazer até os 60 anos de idade. E basicamente é isso. E de quanto em quanto tempo a pessoa pode doar sangue? Então, os homens eles podem doar a cada 2 meses ou 4 doações anuais. E as mulheres a cada 3 meses ou 4 doações anuais também. E há uma procura, Marina, para ser um doador? Está tendo essa vontade da população em fazer esse ato? Então, nós temos uma procura, mas não está sendo suficiente para atender as demandas dos pacientes. Desde a pandemia do Covid, nós tivemos uma diminuição substancial nas doações de sangue e ainda não conseguimos atingir agora um número ideal. Porque naquela época da pandemia, nós tivemos uma diminuição também nas suspensões das cirurgias eletivas e houve diminuição. Agora, a rede de saúde, ela voltou a atender normalmente. Então, nós não estamos ainda conseguindo atender, principalmente alguns tipos sanguíneos, a demanda que nós temos do Estado. Glauciane, inclusive, Santa Casa, maior hospital aqui do nosso estado, como que tem sido, Tem algum tipo sanguíneo que esteja em situação crítica no momento? A gente sempre tem a dificuldade, não só a gente enquanto Santa Casa, mas o próprio Hemosul, com relação à tipagem O, negativo, positivo, que é os que a gente acaba utilizando mais, principalmente em necessidades emergenciais, Nós somos um grande consumidor de sangue dentro do nosso estado, pelo porte, do tamanho do nosso hospital, e a gente tem uma parceria muito boa com o Hemosul. Nós somos realmente parceiros desse ponto de vista, porque o Hemosul ele não deixa de nos atender em hipótese alguma, mesmo que com as nossas dificuldades em ter a captação desses doadores para poder fazer isso. Mas a necessidade e o consumo é grandioso dentro da nossa instituição. E você que acompanha ali no dia a dia, essa vivência dos pacientes, como que a doação de sangue, faz diferença na vida ali do paciente da Santa Casa? A gente tem, como nós atendemos doentes crônicos, e não só os crônicos, mas nós somos uma grande unidade de traumatologia, é necessário, é ideal, o nosso paciente ele precisa disso, e quando a gente tem a possibilidade de atender essa necessidade, quando a gente tem a possibilidade de fazer essa transfusão sanguínea nele, é realmente uma condição vital para eles. Eles são extremamente agradecidos a essas doações, e a gente sabe que doenças crônicas, como por exemplo os pacientes oncológicos, hematológicos, que consomem uma grande quantidade, que precisam da transfusão sanguínea no período de internação, esses têm o entendimento ainda maior da importância da doação de sangue e da necessidade de conscientizar a população em estar doando, e comparecer tanto no Hemosul quanto no núcleo de hemoterapia que nós temos ali na Santa Casa mesmo. E como que a Santa Casa trabalha, com essa campanha incentivando a população nessa questão de doação de sangue? Há um impacto positivo? Há um impacto positivo, mas ele ainda é muito pequeno, É preciso que a gente trabalhe muito a população. E essa é uma necessidade que tanto nós, enquanto Santa Casa, assim como o Hemosul, sente, porque por mais que nós estejamos sempre engajados em fazer com que o trabalho de conscientização ele aconteça, a gente ainda tem uma procura bem pequena para as doações, Nossa cidade é uma cidade grande, populosa, nós poderíamos ter um número de doações bem maiores. E esses trabalhos eles vão acontecendo. Dentro da Santa Casa, por exemplo, nas internações eletivas, como a Marina citou, a gente já aciona a família sobre a importância de doar o sangue para aquele paciente que vai passar por um procedimento cirúrgico. Não quer dizer que ele vai usar o sangue,
né? Mas é importante que ele tenha consciência que um ato cirúrgico ele pode, em algum momento, necessitar dessa transfusão sanguínea. Mas a gente ainda tem uma certa resistência da população de maneira geral. Existem medos em relação à doação de sangue, Marina? Você percebe isso? Existem alguns mitos, né? Por exemplo, doar sangue não engorda, né? Eles acham que engorda, mas não engorda. E se você doar uma vez, precisa doar sempre. Lógico, nós queremos que os doadores sejam fidelizados, mas ele não obrigatoriamente que ele precisa doar sempre, a partir do momento que ele doa. E também, assim, nossos produtos, os insumos que nós utilizamos são todos descartáveis. Então, ele não corre o risco de adquirir nenhuma doença com a doação de sangue. Então, nós procuramos atentar com todas as normas de biossegurança, tanto para o nosso paciente, ou para o nosso doador, como para os nossos funcionários, colaboradores. A pandemia, você citou aquela questão da pandemia, foi até por conta do medo, talvez, Sim. de estar no ambiente que aconteceu isso? O isolamento social, né, que ocorreu na época e que, assim, as pessoas ainda não se atentaram ou não se produziram para poder fazer realmente essa doação voluntária. Alguns, nós temos bastante ainda doações, mas ainda não está sendo suficiente para atender a demanda atual. Nós temos aqueles que são voluntários, são fiéis, que sempre Sim. estão ali na rede doando, mas ainda assim não consegue abastecer o banco. Sim, e também a população está envelhecendo, né? Então, como eu disse, a doação, se for a primeira vez até os 60 anos de idade, e a última doação até os 69 anos de idade. Então, nós precisamos dos nossos doadores do futuro, ou seja, os doadores jovens, para que eles sejam os nossos futuros doadores fidelizados. O Hemosul trabalha nessa questão já desse público? Sim, nós temos algumas palestras que nós fazemos em algumas escolas, universidades, né, justamente para captar esses doadores do futuro. A gente fala muito na questão, né, de doar sangue ser um ato de amor. A gente já até falou a respeito disso, da vivência de vocês ali no dia a dia, do doador poder fazer esse ato, mas quem recebe, né, reforça essa esperança também de se recuperar. É mais ou menos por aí, né, Marina? Isso, é porque assim, a doação é um ato voluntário, altruísta e solidário, né? Porque a pessoa está indo lá para fazer uma doação do seu tempo e de um componente do seu organismo que é tão precioso, que é o sangue. Então é um ato solidário, né, e altruísta. E a gente fala que uma doação ele salva até 4 vidas. Por isso que é muito importante a doação de sangue, para que a gente possa salvar até 4 vidas. E quem não pode doar, Glauciane? As pessoas com doenças crônicas, né? Então aqueles pacientes que já têm uma doença crônica conhecida, definida, instalada, né? É o grupo primordial para esse cuidado. Mas é muito importante que todos os doadores, né? Não pacientes, todos os doadores, quando eles chegam tanto no Hemosul quanto no núcleo de captação de doadores ali na Santa Casa, eles vão passar por uma triagem hematológica e uma triagem clínica. Então ele vai passar por uma consulta médica para que essa doação ela aconteça, e é exatamente ali naquele momento que o que a gente pode eliminar, né, ele acaba sendo eliminado ali, mas o que a gente consegue captar desses doadores, ele entra para fazer parte desse grupo que a gente precisa realmente fidelizar. Por exemplo, tatuagem, micropigmentação, tudo isso descarta a pessoa de fazer a doação por um período, né? A tatuagem ou micropigmentação inapta temporariamente o doador durante 1 ano, né? E que também é muito importante frisar que o doador ele não deve ir em jejum, tá? Ele deve vir no café da manhã, se for de manhã, tomar o seu café da manhã e ir fazer a doação. E à tarde, após a refeição, 1 hora, ele deve aguardar 1 hora. E muito importante também salientar que ele deve estar bem hidratado. E aquelas campanhas em nome da pessoa para doação de sangue, funciona também? Elas funcionam porque a gente faz essas doações e aí a gente, por exemplo, na Santa Casa, que nós somos um núcleo de coleta, os pacientes vão lá, referem para quem ele quer doar,
nós direcionamos para o Hemosul, porque nós trabalhamos com uma equipe do Hemosul dentro da Santa Casa no período da manhã, então esse nosso contato acaba sendo direto, e aí essa doação, ela é encaminhada diretamente para o Hemosul, para que lá, então, a gente tenha esse cuidado dessa segregação e etc. Nós trabalhamos, né, Marina, com os créditos de sangue, né, em nome do paciente, então a gente tem esse crédito de sangue em nome desse paciente, que foi uma campanha, a família se reuniu, ou é uma campanha de doação do Exército, algo semelhante. Envolve ali todo um contexto familiar, né? Bem legal. E vocês falaram sobre a triagem que é feita, né, em relação quando você vai ser um doador. Qual que é a responsabilidade disso, né, para passar essas informações de quem vai ser um doador? É importante que durante a triagem o doador ele seja o mais claro possível, porque é exatamente ali naquele momento que a gente consegue identificar esse doador como um possível doador ou não. Assim também evitar negligenciar algumas informações. Nós falamos sobre, por exemplo, o período da realização de uma micropigmentação, de uma tatuagem, um piercing, né? Então isso é muito importante que eles tenham, o doador tenha esse cuidado de informar com clareza, sem omitir essa informação, porque para nós isso é muito importante na hora da doação. Em relação à doação de medula, a gente está falando aqui sobre a doação de sangue, mas se eu vou lá fazer uma doação de sangue e queira já me tornar um doador de medula, posso fazer assim, Marina? Como que funciona? Com certeza. Se você vai lá no local para fazer a doação, é só informar o setor, falar, olha, eu quero me cadastrar também como doador de medula. Aí eles fazem o cadastro na hora, aliás, tem até um site que ele mesmo pode fazer o cadastro pelo celular, e aí ele é coletado uma pequena amostra para fazer o teste de compatibilidade que vem encaminhado para o Redome. É a mesma faixa etária para quem é doador de sangue, para quem é doador de medula? Não, a faixa etária para doador de medula é até 35 anos, atualmente. A gente até diminuiu essa idade, porque você estava explicando em relação ao banco, que acabou que tem aqueles fidelizados que já são mais velhos, e aí vocês estão fazendo essa captação agora. Isso, e aí a gente, agora a captação que o Redome colocou, que é até os 35 anos, e o que é muito importante é a atualização do cadastro, para que a gente possa localizar esse candidato à doação. Porque às vezes a pessoa fez o cadastro, mudou o telefone, por exemplo, e ele é compatível, né, com alguém que vai receber, e acontece de não conseguir encontrar. Então é importante a gente falar sobre essa atualização. E essa atualização é feita como? Ele pode ou ligar lá no Hemocentro ou fazer a atualização no próprio site do Redome. É bem fácil, né? E o que é importante frisar é assim, quando você se cadastra para doação de medula, você esteja bem consciente que ele quer fazer isso mesmo. Porque nós temos casos de muito sucesso, que doadores doaram até mais de uma vez, e casos que eles não se negaram. Então, a gente frisa bastante que a pessoa que se cadastra é um ato muito sério, para que a pessoa, quando for chamada, para que ele compareça realmente. Porque uma compatibilidade de doação de doador que não seja aparentado é 1 em 100 mil. Então, ou seja, é algo difícil, então precisa ter uma responsabilidade na hora de se tornar um doador de medula, principalmente. Assim como o doador de sangue, como vocês estavam falando, em ser fiel ali às informações na hora da triagem. E agora, vamos fazer uma reflexão. A gente está falando aqui sobre essa questão da doação de sangue, vocês que estão ali no dia a dia, qual que é a mensagem que fica em relação a isso, né? Desse incentivo, dessa importância da doação de sangue, Glauciane? A população precisa ter bem claro que a doação de sangue, ela é um ato de amor voluntário, né? Eu sempre digo que a gente precisa ter isso muito claro, para que a gente tenha a responsabilidade da doação de maneira segura, para que a gente tenha o compromisso em estar ali presente, né? Porque nós queremos realmente fidelizar os nossos doadores, porque a gente sabe o quão importante é para as pessoas a necessidade dessa transfusão numa condição. Não é só na condição emergencial, né? Infelizmente, ainda há a mentalidade de que é importante só numa condição emergencial. Não é. Nós temos inúmeros pacientes com inúmeras doenças que precisam dessa transfusão, por vezes
2 vezes na semana, 3 vezes da semana, dependendo do perfil do paciente, da doença que ele tem. E é muito importante que a população entenda que fazer essa doação de sangue, ela é realmente um ato de salvar vidas. A gente salva uma vida involuntariamente. E o paciente em si fica muito agradecido pela doação, pela possibilidade de estar recebendo aquele sangue, né, de uma maneira muito segura, claro, e conseguir se reestabelecer, seja de uma condição clínica, já que é crônica, ou de um trauma ocorrido, mas enfim, é importante que haja essa clareza de compreender que nós temos essa possibilidade de maneira indireta atuar, salvando as vidas das pessoas que necessitam. É só um tempinho que você precisa tirar para ir ali e fazer essa doação. Até para a população entender, às vezes, que não é um doador, falar, eu vou ficar muito tempo lá doando, vou perder um tempo. Quanto tempo que a pessoa fica ali no Hemosul para fazer essa doação, Marina? Então, depende muito do quantitativo de candidatos a doações que nós temos. Mas nós temos organizando bem o fluxo para que ele fique o menor tempo possível. Mas assim, até do cadastro, a pré-triagem, triagem e doação, em torno de 1 hora que ele fica lá. Ou seja, é muito rápido que você disponibiliza ali do seu tempo para algo tão importante, né? E, inclusive, Marina, qual que é a importância de ter esse banco, né? Para a população entender o significado real dessa doação de sangue. Então, nós temos mais ou menos em torno de 300 mil doadores cadastrados. Entre os fidelizados, os de primeira vez, né, e aqueles que fizeram 1 ou 2 doações. Então, que nós precisamos aumentar o nosso banco de doadores de sangue, por conta que nós temos doadores que também já estão parando de doar sangue, que eles não podem mais doar. Então, é muito importante essa captação de novos doadores, ou seja, os doadores do futuro. Existem períodos mais críticos na Santa Casa em relação a essa necessidade da doação de sangue? Existe, né? A gente percebe que em algumas datas comemorativas a gente tem essa necessidade maior, né? Infelizmente, exatamente por conta do meu aumento no fluxo de entrada de paciente, que o meu consumo de sangue ele acaba sendo maior. Então, em alguns momentos, a gente tem esse aumento assim bem considerável, até porque por vezes a gente tem também a diminuição do número da procura, né, dos doadores. Então, em alguns períodos do ano a gente nota que procuram-se menos as unidades de coleta, o Hemosul, para fazer doação de sangue, por ser período de férias, né, final do ano, assim, a gente percebe que tem uma redução. O inverno para nós ele é muito ruim, porque a gente percebe que tem uma redução grandiosa do número de doadores, e aí acaba que essa oferta para o paciente que tem a entrada num serviço de urgência também fica ruim, não só na urgência, mas nas outras linhas todas. Mas nós percebemos sim que em determinados momentos o nosso consumo ele é maior, principalmente, por exemplo, o período do carnaval, ele é um período que a gente tem um consumo maior de sangue. É um feriado mais longo, é um período que as pessoas estão um pouco mais confortáveis, mais à vontade, e isso acaba impactando lá diretamente em nós que trabalhamos com a captação do sangue. Em relação ao período do carnaval, nós temos uma diminuição nas coletas, porque nós temos um alto consumo de bebida alcoólica que impede temporariamente a doação. No mês de junho, por exemplo, nós instituímos esse mês, o Brasil inteiro, o Junho Vermelho, por conta que nós temos uma diminuição substancial. Em outras épocas, nós tivemos até 70% de diminuições nas doações de sangue. E a demanda não diminuiu. Então, o período do frio, o inverno, outono e inverno, que então nós temos um período, apesar de pouco tempo, nós temos uma diminuição, porque os doadores deixam de doar por conta do frio, porque eles acham que dói mais na hora que faz a punção. Mas agora nós temos uma vantagem também, que a pré-triagem, que é a dosagem da hemoglobina que nós fazemos, antes era feito uma punção, um pequeno furo no dedo, né? Que era muito dolorido. Hoje nós não fazemos mais. Nós utilizamos uma metodologia chamada, que é por sensor, então não faz esse furo no dedo, vamos assim dizer. E o reflexo, né?
diminui a doação por conta do consumo da bebida e aumenta a minha entrada enquanto serviço de urgência por conta do aumento no consumo de bebida. Ou seja, aí a conta não fecha. Não fecha, exatamente. E é necessário também as pessoas entenderem essa questão de você ser fiel a essa doação. Por exemplo, a pessoa vai, doa uma vez e não volta mais. Vocês tentam fazer essa captação, em ligar, algo assim nesse sentido? Nós temos o serviço de captação de doadores de sangue, em que é feito os agendamentos de campanhas com empresas, e também nós chamamos o doador, por exemplo, se nós precisamos do tipo específico, o O positivo, que como é o mais comum, é o mais utilizado, né? Então nós chamamos diariamente vários doadores, mesmo aqueles também de primeira vez que doaram, e o sangue a gente também faz essa captação. É um trabalho constante. Isso. Lá na Santa Casa, a gente tem algum contato para... Se a pessoa queira, olha, quero me informar como eu faço para doar sangue, tem algum telefone que você pode disponibilizar para a gente, Glauciane? Nós temos um núcleo de coleta. Dentro da Santa Casa, que é a nossa parceria com o Hemosul, nós estamos localizados ali na Rui Barbosa. Eu costumo dizer que a nossa localização ela está entre a ressonância e a unidade de hemodiálise. É bem visível, de fácil acesso, e a população tem uma facilidade de chegar ali na Santa Casa, porque a nossa instituição acaba ocupando toda aquela quadra. E nós atendemos a captação de sangue lá no período da manhã, das 7 da manhã até as 11. Nossa unidade é uma unidade que tem um movimento menor do que o Hemocentro. O Hemocentro tem um grande movimento. Nós já temos um movimento um pouquinho menor. Nossa condição de atendimento acaba sendo até um pouco mais rápido, porque esse fluxo que a Marina falou sobre estabelecer lá dentro do Hemocentro para conseguir fazer com que o doador vá e não se sinta ocupado por muito tempo, a gente consegue atender ele na Santa Casa. E aí a gente consegue fazer essa doação dentro desse período aí de 40 minutos, 1 hora, porque nós temos essa facilidade ali dentro do serviço. Bem rápido mesmo. Bem rápido. É onde funciona o Hemosul Santa Casa, Isso, né? Que é uma parceria. Uma parceria. Isso. E lá no Hemosul mesmo, qual que é o contato que a pessoa pode ligar e se informar sobre doação? É no 3312 15 29 ou 15 16. Ou só ir também. Ou só Se ir. você quiser resolver, Isso. posso chegar lá no Hemosul e já ser um doador. Pode sim. Bom, eu agradeço a participação de vocês, de falar sobre esse tema, né, pelo trabalho de vocês em relação a essa captação de doadores. Agradeço de verdade a participação de cada uma. Nós que agradecemos, né? É muito importante que a gente venha falar sobre um assunto como a doação de sangue, para que as pessoas, com o passar do tempo, né, e pela nossa insistência e não desistência, elas compreendam o quanto é importante essa participação ativa na vida das pessoas de maneira indireta. Bater na tecla mesmo dessa importância. Isso. E também para convidar os nossos doadores, para que aqueles que já fizeram mais de uma doação que venham e não deixam de ir, e aqueles que querem vir fazer a primeira doação, que também estamos aguardando. Os jovens, né, possam se sentir motivados a fazer essa primeira doação. Bom, mais uma vez, obrigada. Bom, nós vamos chegando ao fim do nosso Papo em Dia, reforçando a importância desse ato de amor em ser um doador de sangue. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Campo Grande na criação de políticas públicas para a nossa cidade pelo site e pelas redes sociais. E até mais.